que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração e no coração da sua família. Esse amigo que vos fala é o pastor Arlon Éder, mais que um amigo, um irmão. E você está no canal A Palavra de Deus ao seu coração. Olha, hoje estarei falando acerca do sábado de aleluia. Será que é um significado bíblico? Você conhece a expressão sábado de aleluia? Você sabe da origem? Nós estamos vivendo a Semana Santa, sexta-feira da Paixão, sábado de aleluia e domingo da ressurreição. E basicamente o sábado de aleluia, ou o sábado santo, é o dia em que se lembra do tempo em que Jesus permaneceu morto, depois de ter sido crucificado. Essa data é comemorada por muitos cristãos no dia antes da Páscoa, A Páscoa é no domingo, domingo da ressurreição. E essa data é comemorada antes da Páscoa, ou celebrada, que é a celebração da ressurreição de Jesus, que é no domingo. O sábado é o dia anterior. O nome sábado de aleluia vem da tradição da Igreja Católica de não dizer aleluia na missa durante a quaresma, No fim do sábado de aleluia, finalmente se diz aleluia. No fim do sábado se diz aleluia para anunciar o início da Páscoa. Olha, se eu estiver enganado, você me corrija aí nos comentários, tá bom? Me corrija aí caso eu estiver enganado. Mas o que eu andei pesquisando basicamente é isso aí. Mas caso for diferente, deixa aí no comentário desse vídeo, tá bom? E o que aconteceu no sábado de aleluia? O sábado de aleluia, ou sábado santo, como é também uma expressão, foi um dia de grande tristeza, para os discípulos de Jesus. No dia anterior, Jesus tinha sido condenado e morto em uma cruz. Na sexta-feira, que hoje se chama sexta-feira da Paixão. E nesse dia anterior, Jesus tinha sido condenado e morto em uma cruz. Jesus tinha avisado que isso precisava acontecer, mas eles não tinham compreendido e ainda não sabiam o fim da história, E sua esperança ali tinha sido destruída junto com a morte de Jesus, Quando Jesus foi preso, os discípulos tinham todos fugidos, abandonando Jesus agora, o Salvador que deveria mudar o mundo. Eles abandonaram Jesus quando ele foi preso. E naquele momento ali, depois que ele foi preso e crucificado, para eles Jesus estava morto e sepultado. E eles estavam humilhados e destroçados. Tudo parecia perdido para eles, Eles não tinham compreendido ainda a imensidão que era aquilo ali que eles estavam vivendo, Muitos ainda não acreditavam em Jesus. Muitos não criam que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E por isso eles estavam ali destruídos, sem esperança. Foi um dia muito difícil para os discípulos, E foi válido, porque foi a confirmação que Jesus mesmo estava morto, É costume, velar a pessoa por um período, Porque para garantir que ela está morta, e ao sepultar, não enterre a pessoa viva, Então tem um período de velar o corpo, Então esse sábado que foi entre a morte de Jesus e a ressurreição valeu para que testificasse a veracidade que Jesus então tinha morrido de fato, Jesus tinha sido sepultado à pressa ao fim do dia, na sexta-feira, porque sábado era um dia de descanso na época, Para os judeus. Nesse dia não deveriam fazer nenhum trabalho. Por isso os discípulos ficaram em casa nesse dia, como relata em Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 54 até o 56 diz assim, Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro
e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Versículo 56. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Mesmo assim, os sacerdotes do templo enviaram um destacamento, um policiamento, destacamento de guardas para vigiar o túmulo e impedir que os discípulos roubassem o corpo, E esse sábado foi um dia de silêncio e espera. Com certeza parecia não haver solução, Mas no dia seguinte, o maior milagre de todos aconteceu. Jesus ressuscitou. Que maravilha, hein, gente? A importância do sábado de aleluia. O sábado de aleluia nos lembra que Jesus morreu de verdade. Não foi uma farsa, Jesus morreu, assim como todos nós um dia também teremos de morrer. Sua identificação com a humanidade foi completa, até na morte. Mas Jesus foi um passo mais além, Ninguém poderia ter sobrevivido à crucificação junto com a perca de tanto sangue. Jesus esteve mesmo morto no sábado de aleluia. Mas Jesus venceu a morte. Seu sacrifício na cruz foi perfeito e quebrou o poder da morte, E o sábado foi a testificação disso, trazendo salvação a todos que nele crescem. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz assim, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quando aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14. Assim como Jesus morreu, mas depois ressuscitou, quem crê nele também morrerá, mas tem a promessa da ressurreição, para a vida eterna. Quero citar também 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 até o 57, que diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não é o fim da história para aqueles que creem em Jesus, Aqueles que creem em Jesus apenas dormirão quando morrerem, e o Senhor nos ressuscitará. Então, basicamente, essa é um pouco da história do sábado, e a sua importância, que muitas das vezes é pouco falado, Às vezes nós só enfatizamos a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. Mas o sábado, que hoje se expressa sábado de aleluia ou sábado santo, é algo que deve se levar em consideração, porque foi um marco na história da humanidade. Foi um dia entre a sexta-feira da paixão, que foi a morte, a crucificação e a morte de Jesus, e entre o domingo da ressurreição, que foi o domingo a qual o Senhor ressurgiu dentre os mortos. Então o sábado é muito importante, porque foi o período onde os discípulos se reuniram, e ali muitos deles pensavam que tinha acabado tudo, não tinha mais solução, era destruição ali de
de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou e pregou, passou a eles, né? Então foi um período talvez doloroso demais aos discípulos, mas porém foi necessário para testificar que de fato o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, assumiu a natureza humana desde o nascimento até a sua morte. E é válido o sábado como um sábado de aleluia, um sábado santo, para a gente estar meditando, que foi o período a qual o Senhor Jesus passou morto, morto de fato. Foi o período que ele passou como morto. Na sexta-feira crucificado e morto, sábado morto, e domingo, nas primeiras horas, ele ressurgiu dentre os mortos. Ele ressuscitou e veio na sua forma de glória. E há um versículo na Bíblia que relata que o Senhor Jesus desceu ao inferno e ali pregou, né, para os demais que estavam ali mortos, né? Fica lá em Hebreus. Na verdade, eu quero ler aqui dois versículos, né? Hebreus, dois versículos não, alguns versículos aqui em dois lugares diferentes. Hebreus 9, 27, versículo 28. Hebreus 9, versículo 27 e versículo 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disto enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, né? A Bíblia, ela é a explicação de todas as dúvidas que tivermos, né? E a Bíblia, ela não fala com muita clareza acerca de Jesus ter descido ao inferno, né, e pregado ali, mas fala que o Senhor Jesus foi ao lugar dos mortos, né? E olha o que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 9 ao 10, que significa: ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus desceu ao Hades, né, que traduzido por inferno, mas significa o mundo dos mortos em geral. Jesus esteve realmente morto. Ele teve a mesma experiência de morte que nós, mas Jesus não ficou no mundo dos mortos. Ele ressuscitou, como eu disse aí em Efésios 4, versículo 9 e 10, né? Quando a Bíblia diz que Jesus foi ao Hades, significa que ele morreu de verdade, não que tenha ido para o tormento do inferno, né? Então, o versículo mesmo que enfatiza que ele foi aos confins da terra pregar para os mortos que estavam ali antes dele morrer na cruz e ressuscitar no domingo, né? Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, que diz assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a o versículo 20. Então, o Senhor não foi ao inferno para ser atormentado. Jesus desceu aos confins da terra, né, para pregar aos espíritos que estavam prisionados, que há muito tempo tinham desobedecido, né? E então Jesus foi pregar para aqueles que estavam mortos anteriormente a ele. Então,
basicamente, a Bíblia não fala que foi o período do sábado que Jesus fez isso, mas lendo esses versículos e buscando um pouco ali conhecimento, a gente se leva a pensar que o período que o Senhor Jesus desceu aos confins da terra, né, ao inferno ali, para pregar para os espíritos que já tinham morrido, né, as pessoas que já estavam ali mortas, que morreram, né, e estavam ali, pregar para aquelas pessoas, para terem também o mesmo direito que nós hoje temos em ouvir a palavra do Evangelho, crer e aceitar Jesus como Salvador, se arrepender dos vossos caminhos e vossos pecados e se converter deles, eles também receberam o mesmo direito. Então nos leva a pensar que foi o sábado, né, que fica entre a sua morte, sua crucificação e sua morte, e o domingo da ressurreição. Nesse meio, nesse inteirinho, nós levamos a pensar que foi quando Jesus pregou para essas pessoas que não tinham morrido em pecado antes dele vir ao mundo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter um pouco esclarecido acerca do sábado da Aleluia e a sua grande importância para a humanidade, né? Nesse período de Semana Santa e nesse final de semana que é a sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e o domingo da Ressurreição, você possa estar sensível e também possa estar mais, como eu posso dizer, buscando mais com sensibilidade aquilo que Jesus passou e sofreu e viveu por todos nós. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que curte, compartilhe com todas as pessoas que você conhecer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A Palavra de Deus ao seu coração no YouTube. Ative o sininho, as notificações. E você pode também nos acompanhar pela página no Facebook, que também é a Palavra de Deus ao seu coração. E você pode também nos seguir no Instagram, né, que é a Palavra de Deus ao seu coração. Caso você não consiga achar por esses, né, por esse nome, por esse título, você pode também procurar, pesquisar Pastor Arlon Weder. Você vai encontrar aí as nossas páginas nas redes sociais. E constantemente eu trago a você a palavra de Deus ao seu coração. E que Deus te abençoe, tenha um ótimo sábado. Reflita nisso que a gente acabou de falar e nunca se esqueça disso. Deus é contigo e permaneça sempre na fé.